Hoje saiu a inflação atualizada do nosso país. Subiu míseros 0,16% em janeiro, menor taxa para o mês desde o Plano Real. Logo que você viu isso, você lembrou: ué, mas pera lá, eu abasteci o carro esses dias atrás e o preço da gasolina está no maior valor dos últimos 2 anos. Agora, na volta às aulas, fui pagar o boleto da escola do meu moleque e 98% das escolas aumentaram suas mensalidades. Algumas 10%, outras 15%. Toda vez que eu vou no mercado, com o mesmo dinheiro, eu tô comprando menos carne, menos frutas, menos verduras. E o café? O café nem se fala, né? Ele tá 50% mais caro nos últimos 12 meses. E o pior, vai continuar com o preço subindo. Só no mês de janeiro ele subiu mais 8,56%. Mas o que está acontecendo? Será que eu estou viajando? Aí você pensa assim, eu vou dar uma entrada no X, o Twitter, para ver o que o pessoal está falando. Combustíveis mais caros, alimentos mais caros, serviços mais caros, mas o IPCA reduz. De onde estão tirando essa medição do índice? Inflação oficial, 4,56%. Sensação no mercado, 45,6%. Ô IBGE, me passe o nome desse supermercado que vocês fazem pesquisa, por favor. Seguimos no milagre de tudo subir acima de 10%, 20%, duplicar, triplicar, mas o IPCA se mantém abaixo dos 5%. Mas afinal, o que está acontecendo? A inflação está subindo, não está subindo? É realmente a melhor inflação desde o Plano Real ou não? Hoje, o nosso bate-papo é para responder todas essas perguntas. E você vai sair com a resposta do segredo da inflação brasileira. O que eles não te contam, mas eu vou te contar. Vamos começar com a inflação mensal. E o que está fazendo o brasileiro ficar coçando a cabeça e falar, mas o que está acontecendo? Porque essa inflação de janeiro não bate com a minha vida? É justamente esse resultado atualizado aqui que destoa muito bem do que a gente vem observando nos meses mais recentes. E aí começa várias e várias teorias na internet. E o que eu vou mostrar aqui para você não é teoria nenhuma. É o que está acontecendo na realidade. Essa desaceleração da inflação em janeiro engana. Então, o que aconteceu nesse mês de janeiro para vir um número tão lindo, tão maravilhoso, estilo inflação japonesa? O bônus pago pela hidrelétrica de Itaipu. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso muda completamente o game. O IPCA de janeiro, sem esse efeito da energia elétrica, teria ficado em 0,71. Quanto que ele foi? Ele foi de 0,16. Você vê que vai aqui mergulhando, né? Não seria para cá, meu querido. Ele seria aqui, ó, aqui em cima, ó. Tá vendo? A bolinha não estaria aqui embaixo, estaria aqui em cima, na casa de 0,71. Portanto, a inflação teria acelerado. Ah, Rob, eu sabia que tinha alguma coisa. Exato, tá vendo? Então por isso que você acompanha aqui o canal, assiste todos os vídeos. É claro que você já deixou o like e já é inscrito com o sininho para não perder nenhum bate-papo diário. Claro que eu já fiz isso, Rob. Bom, mas agora que eu entendi o que aconteceu em janeiro e o resto, né? Pô, o resto continua preocupante, tá? No restante dos itens, continuamos com o sinal de alerta. A taxa acumulada em 12 meses, que serve como referência para o controle de inflação do Banco Central, está em 4,56. Caiu de 4,83 para 4,56, sim. Já expliquei o porquê caiu. Só que mesmo caindo, ela ainda permanece acima do teto. Mas eu sei que tem gente que não confia nos dados oficiais. Você confiando ou não confiando nos órgãos do governo, a dica que eu vou te dar agora, eu uso na minha vida pessoal, sugiro que você também comece a utilizar, porque eu não levo em consideração o que o governo fala para mim da inflação. Eu mesmo vejo o que está subindo de preço na minha vida. Então eu monto uma lista dos produtos e serviços que eu uso. O que eu compro no supermercado, o quanto que eu gasto de transporte, as minhas contas fixas, a energia elétrica, a internet, o gás, a água. Então eu sei exatamente qual a inflação da minha vida. Eu não deixo isso nas mãos do governo não, cara. E quando eu calculei a minha do ano passado, a inflação oficial do governo foi isso daqui. A minha foi isso daqui. Então eu tô com os olhos bem abertos e esses números oficiais, ó, para mim,
tanto faz. E outra dica que eu dou para você, que vai te ajudar bastante, é você utilizar essas ferramentas aqui. Tem o Zoom, tem o Buscapé, escolhe qual você quiser, tem até outras aí, para você acompanhar a variação dos preços dos produtos ao longo do tempo. Dadas essas dicas, a gente tem que conversar sobre as projeções futuras da inflação para nossa casa. O mercado, pela 17ª semana seguida, aumentou as projeções de inflação para esse ano. Então você vê que esse negócio que aconteceu em janeiro, você já pode deixar para trás, porque não é o cenário padrão. O cenário padrão é a inflação continuar subindo. Eu vou até colocar para você, é impressionante esse gráfico, a escalada de projeção de inflação no mercado. Aqui você vê em verde escuro o ano de 2025, então você veja, cara, que bizarro isso, né? Parece aquela época que o Bitcoin estourou, mas isso daqui não é Bitcoin não, isso daqui é a expectativa da inflação. Aqui o verdinho claro é a inflação para 2026, subindo também. Aqui em laranja, inflação para 2027. E para colocar um pouquinho mais de pimentinha nesse molho, que já não está muito gostoso, o cenário fiscal deve pesar ainda mais na inflação de 2025. Eu explico para você. A deterioração das perspectivas fiscais, em outras palavras, as contas públicas, o déficit, a dívida pública, deve custar pelo menos 1 ponto percentual na nossa inflação em 2025 e 0,5 pontos percentuais em 2026. Ano passado ele já acrescentou e tende a continuar acrescentando. Isso aqui é apenas a deterioração das contas públicas, o impacto que isso traz na inflação, sem contar todo o resto, para você entender que o cenário não é dos mais tranquilinhos. Aqui estão as projeções atualizadas de algumas instituições financeiras. Você veja aí a RX Investimentos indo para casa de 6%, C6, casa de 6%, Bradesco mais um tiquinho chega ali também, né? E aí para finalizar, de sobremesa, né? Tá gostosa essas refeições aí, né? Tá com indigestão já ou não? Diferente, política parafiscal de Lula 3 avança e preocupa. Pera lá, Helb, pera lá. Eu gosto dos seus vídeos, você explica direitinho, mas eu não sei o que é parafiscal, cara. Eu vou explicar para você, relaxa, tamo junto. O que é o parafiscal? São as ações do governo que não passam diretamente pelo orçamento, mas ainda assim têm impacto na economia e na dívida do país. Deixa eu te dar um exemplo, e acho que até você vai lembrar de algumas coisas que já aconteceram. Em vez de o governo gastar dinheiro diretamente, ele acaba, por exemplo, usando bancos públicos. Rob, como que seria isso na prática? Eu já sei aí desses bancos públicos, tal, que tem maior polêmica, mas na prática, como é que funciona? É simples, ó. O governo quer gastar, óbvio, como sempre, né? Mas ele não pode ficar aumentando os gastos que aparecem nas contas oficiais. Então o que ele faz? Ele pede para o BNDES ou qualquer outro banco público emprestar dinheiro com juros baixos para algumas empresas amigas do rei. Esse gasto, os empréstimos subsidiados, não vão aparecer como uma despesa direta do governo. Então, nas contas oficiais, que o Haddad aparece dando entrevista lá, que o pessoal do Tesouro aparece junto com a Receita, junto com o Ministério da Fazenda e todo mundo, não vai aparecer lá. E essa é a grande vantagem. Não afeta o resultado primário. Então, quando eles vêm com aqueles discursos de olha só como é que estão as contas públicas e tal, não é exatamente a imagem realista das finanças públicas. Mas não tem como escapar de um efeito colateral. Ah, isso não tem como escapar, não. O aumento da dívida pública, você fazendo esses truquezinhos à la Brasilzão, pode funcionar ali para enganar bobo na hora de analisar déficit, superávit, metas primárias e tal. Mas não engana a gente que acompanha a dívida pública. Isso que eu tô falando aqui já é mainstream. Antes era alguns players do mercado falando, se liga no parafiscal, se liga no parafiscal. Ano passado eu falei aqui, um monte de gente falou que eu era louco. Aí começou o pessoal de fundos de investimento não tão famosos começaram a falar. Aí alguns fundos de investimento famosos começaram a falar. Foi indo. Agora as grandes instituições já estão falando isso daqui. O Santander falou que esse conjunto de medidas parafiscais somam por volta de 0,5% do PIB, tudo que o Brasil produz, e que já estão acontecendo. Uso de fundos, políticas feitas, próprios bancos públicos estão encaminhando para 1% do PIB em gastos parafiscais até 2026. O Itaúzão também já se pronunciou. Ele estima que, até o momento, o governo Lula
cogita implementar ou já implementou 127 bilhões de reais em iniciativas parafiscais, entre criatividade contábil, aumento do balanço dos bancos públicos e execução de despesas tipicamente primárias por fora do orçamento. Então, o que eu recomendo que você faça? Bom, a primeira dica eu já dei ali atrás para você, calcular a sua própria inflação. A segunda dica é você ter aqueles aplicativos que te ajudam a ver o histórico de evolução de preços, principalmente daqueles itens mais caros. Terceira dica, você não deixar 100% do seu patrimônio no Brasil. Moeda brasileira, meu amigo, você está brincando com fogo. Qual que é a solução? Investir no exterior. Hoje é tão fácil, tão simples. Você pega o celular e já abre uma conta no Banco Inter, na Avenue, na Nomad. Tem um monte de corretora que fala português. E a última dica, mas não menos importante, é você investir com sabedoria e inteligência. Não adianta você comprar qualquer coisa. Tem que investir com conhecimento e com pessoas que você confia, que você gosta. Se você gosta do meu trabalho, confia no que eu faço, eu sugiro que você venha fazer parte da forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio, que é a minha consultoria de investimentos, a RC Wealth. No primeiro link na descrição e o primeiro link nos comentários fixados, vai abrir essa tela e aí você vai clicar aqui, ó. Bota o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Aperta no botão azul, às vezes demora ali uns 3 segundinhos, 4 segundinhos, é normal, tá? Não sai da página, senão não chega aqui o teu WhatsApp pra gente entrar em contato e você escolher o melhor dia e horário para nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.